Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí, com as novidades do Vascão, cara, trazidas também aí pelo diretor executivo Marcelo Santana. Vamos falar muito das renovações do Coutinho e do Payet. Marcelo Santana não cravou as renovações desses dois jogadores, dando a entender que o desempenho vai falar por si, cara. Se esses caras não jogarem nada no início do Campeonato Brasileiro, eu acredito que eles não terão seus contratos renovados. Vamos falar muito desse assunto, vamos falar também aqui das datas dos jogos do Vasco na Sul-Americana. Ontem a gente já trouxe como que ficou o grupo do Vasco. Vamos falar hoje quando que o Vasco vai fazer sua estreia aí na Sul-Americana. Vamos falar também de reforço. Marcelo Santana também confirmando aí a busca por um jogador. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco conheceu seus adversários aí na Copa Sul-Americana e ficou aí no grupo G e terá pela frente aí o Lanús da Argentina, Puerto Cabello da Venezuela e o Melgar do Peru. Todos esses times serão adversários do Vasco aí na Copa Sul-Americana e já saiu aí meio que a tabela básica. Ainda não temos confirmado as datas concretas dos jogos, mas o Vasco fará sua estreia contra o Melgar fora de casa, lá no Peru, entre o dia 1º, dia 2 ou dia 3 de abril. Uma dessas datas, o Vasco irá fazer a sua estreia na Copa Sul-Americana. A segunda rodada será em São Januário contra Puerto Cabello da Venezuela e as datas são entre o dia 8, 9 e 10 de abril. Depois, na terceira rodada, também em São Januário, o confronto mais difícil aí dessa fase de grupos será contra o Lanús e será entre os dias 22, 23 e 24 de abril. A quarta rodada, o Vasco terá mais jogos fora de casa, né? O Vasco jogará fora de casa contra o Puerto Cabello entre o dia 6, 7 e 8 de maio. Também vai jogar fora de casa contra o Lanús, lá na Argentina, entre os dias 13, 14 e 15 de maio. E fecha a fase de grupos contra o Melgar em São Januário, entre os dias 27, 28 ou 29 de maio. Essa é a fase de grupo do Vasco. O Vasco aí vai ter alguns adversários até certo ponto acessíveis, né, cara? Se esse time jogar mais, pode ser que o Vasco passe com uma certa tranquilidade aí por essa fase de grupos. Mas se tropeçar, como vinha jogando no Campeonato Carioca, contra os times grandes aqui no futebol brasileiro, a situação pode ficar complicada. O Vasco pode complicar um grupo que é extremamente fácil, né, cara? O grande adversário do Vasco é o Lanús, que nem é um dos times tops, né, um dos grandes da Argentina. Com certeza a gente espera que o Vasco consiga passar em primeiro lugar, já que somente o primeiro colocado se classificará às oitavas de final. O segundo colocado irá disputar o play-off contra os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores, né? Os terceiros colocados eliminados da Libertadores entrarão direto aí nesse playoff contra os segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana, né? Se o Vasco ficar em segundo lugar, dependendo do adversário, se tiver uma zebraça no grupo, pode ser que pegue uma pedreira aí na Sul-Americana no playoff, né? Com certeza o Vasco tem que fazer sua parte para conquistar essa classificação direta, passando em primeiro lugar, vencendo seus jogos, principalmente em São Januário, e vai ter que vencer esses adversários mais fracos fora de casa, né? Deixa nos comentários o que você espera dessa Sul-Americana do Vasco. Você acredita no título? Time brasileiro são os grandes adversários do Vasco hoje. Não vejo um desafio maior para o Vasco que não seja aqui na América do Sul os times brasileiros. Não consigo enxergar na Argentina um adversário que pode atrapalhar tanto assim a vida do Vasco, talvez o Defensa e Justiça, mas certamente eu acho que hoje o Vasco tem condições de vencer todos os adversários aí fora do Brasil, né? Dentro do Brasil a situação complica um pouco. O Atlético Mineiro, na minha opinião, é o time mais forte da Sul-Americana, mas torcendo para que esse time jogue bola, né, cara? Porque se não jogar, tem que demitir Fábio Carille, tem que demitir aí Marcelo Santana, tem que fazer uma grande reformulação nesse elenco do Vasco, porque, cara, a temporada já está em andamento, o Vasco tem um dos piores aproveitamentos aí do ano entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, e fica difícil, né, cara? Fica difícil, o torcedor fica ainda esperançoso que algo de novo vai mudar dentro do Vasco, e nada muda, né, cara? Nada muda, a mesma lentidão de sempre, os mesmos erros. Então contrata e sempre erra nas contratações. Vamos ver se nesse Campeonato Brasileiro o Vasco vai dar alguma alegria ao torcedor e, claro, também na Sul-Americana. Por falar em Sul-Americana, ontem também tivemos uma entrevista importante do Marcelo Santana, né, diretor executivo, falou a respeito de renovações e também de contratações aí para o Vasco durante essa temporada, né? Marcelo Santana
confirmou que a negociação aí com o Ryan para renovação de contrato com o jovem jogador está bem avançada e que em breve o torcedor poderá comemorar a renovação de contrato do jogador. Vale ressaltar que ele vem sendo bem assediado pelo mercado europeu e certamente no meio do ano algum clube da Europa deverá fazer uma boa proposta ou tentar a contratação do Ryan. Esperamos que o Vasco renove o mais rápido possível essa negociação aí, esse contrato do jogador. Não tivemos aí nenhuma pergunta sobre o Léo Jardim, a renovação do goleiro, que até agora está travado. O Vasco fez algumas propostas a ele não respondeu ainda às propostas do Vasco, ele tem contrato somente até o fim desse ano. A partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube aí do mundo. A situação é complicada, cara. Tem que renovar com o Léo Jardim e tratar de renovar com o goleiro para a próxima temporada e para os anos seguintes. E além dessa situação, foi perguntado a ele também sobre o Payet e também o Coutinho. Marcelo Santana tentou meio que despistar, mas ele deixou bem claro que só vai renovar contrato com o Vasco quem tiver um bom desempenho. Não pelo histórico aí do jogador, né? Coutinho, por exemplo, jogou no Liverpool, Barcelona, Inter de Milão, Bayern de Munique, Aston Villa, só time grande o cara jogou. Certamente aí isso não será levado em consideração na hora de renovar o contrato com o Vasco, e sim o desempenho do atleta em campo. Mas ele deu um pouco mais de esperanças que pode acontecer uma possível renovação com o Coutinho, já que ele tem apenas mais um ano de contrato com o Aston Villa e o clube inglês aparentemente não iria se opor a um novo empréstimo ao Vasco. Mas não sabemos se o Vasco vai querer renovar com ele pelos moldes que é atualmente, né, cara? Recebendo aí 1,5 milhão, o jogador está entregando muito pouco. Por mais que o Marcelo Santana tenha dito que o jogador nessa temporada fez uma boa pré-temporada, está tentando se encontrar, está feliz no Vasco, mas isso não convence o torcedor, porque dentro de campo ele não resolve clássico, ele não consegue ter um bom desempenho, joga uma, duas, machuca. Não sabemos nem se ele vai estar na estreia do Vasco aí contra o Santos. Uma grande expectativa na estreia para ter Coutinho contra Neymar. Nem sabemos se esses dois jogadores estarão em campo, principalmente Coutinho do lado do Vasco. Esperamos aí que o Vasco tome a melhor decisão possível. Muitos torcedores não querem a renovação de contrato do Coutinho. Eu acho que esse início de Brasileirão será o ultimato para o Vasco decidir se vai renovar ou não com esse jogador. E também, claro, os jogos da Sul-Americana, porque a fase de grupos se encerra em maio. Até maio o Coutinho ainda tem contrato com o Vasco, e se ele não decidir, o Vasco foi eliminado. Eu acho pouco provável que o Vasco renovará um contrato aí de um jogador que ganha 1,5 milhão por mês e não entrega absolutamente nada. A mesma coisa passa o Payet, só que ele vive uma situação bem mais diferente, né? O contrato dele vence no dia 5 de maio, foi confirmado pelo Marcelo Santana. Havia uma certa dúvida se era no final de maio, se era no final de junho. É no dia 5 de maio que se encerra o contrato do Payet. O Vasco não pretende renovar esse contrato, não foi confirmado pelo Marcelo Santana, mas está bem nítido que o Vasco não irá renovar o contrato com o Payet e que deixou bem claro que o rendimento será levado em consideração. E o Payet não tem rendimento nenhum com a camisa do Vasco. Isso já é um ponto crucial, até mesmo para antecipar a rescisão contratual com ele. Porém, o Vasco vai esperar até o dia 5 de maio chegar aí para dizer adeus e até mesmo, quem sabe, preparar uma despedida para o jogador, que foi até especulado isso por alguns jornalistas. O Marcelo Santana não cravou nenhuma renovação com esses dois atletas aí, jogadores mais pesados em tese do elenco vascaíno, com maior história, com maior nome aí no futebol, mas que não tem situações garantidas no Vasco, né? Deixe nos comentários o que você espera, se você acha que o Vasco tem que renovar com Coutinho e Payet, se você acha que tem que renovar somente com um ou com nenhum dos dois. Deixe nos comentários a sua opinião. E foi dito também pelo Marcelo Santana que o Vasco não busca 3 reforços, como foi noticiado pelo Globoesporte.com. O Vasco busca apenas um atacante ou no máximo 2. O Vasco busca reforçar o setor ofensivo e tenta buscar um atacante. Não foi confirmado pelo Marcelo Santana se será um centroavante ou se será um atacante de lado. Eu acredito que será um atacante de lado, já que o Vasco não conseguiu fechar com o Brian Palácio, a negociação que estava avançada. O Atlético Mineiro deu para trás, deu ré no quibe e não quis fechar aí com o Vasco. O jogador colombiano acabou continuando lá no Atlético Mineiro e esse jogador não virá mais para o Vasco. O Vasco tenta buscar um nome no mercado. Eu acho que o Vasco não vai contratar ninguém. Essa é a minha opinião. A diretoria é extremamente lenta. A janela que ficou meses aberta. O Vasco contratou jogadores nas últimas semanas ali, na última semana, se eu não me engano, de janela de transferências. Não vai ser agora uma janela doméstica, onde você só pode contratar jogadores aqui no Brasil, e o Vasco terá criatividade para trazer reforços, né? Acho bem complicado. Se chegar, eu ficarei surpreso, e se for jogadores de qualidade, também ficarei feliz. Deixem nos comentários se você acha que essa diretoria é capaz de contratar mais jogadores para o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho se não tiver novidades. Vamos trazer aqui no canal. Tamo junto. É nóis.